Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário, com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar das escolas cívico-militares. Tem um debate na sociedade sobre o sentido, qual é o sentido de ter escolas cívico-militares públicas, né? Se nós temos 138 mil escolas públicas, né, que não são assim. Para tratar dessa questão e para entender um pouco as implicações dessa iniciativa de formar escolas cívico-militares, afinal, o que é isso? Né? Nós convidamos o Rudá Ricci, que eu vou apresentar para vocês agora. O Rudá é sociólogo. O Rudá já esteve aqui com a gente, eu agradeço muito a sua disponibilidade de retornar ao nosso programa e participar desse papo. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é presidente do Instituto Cultiva, consultor de vários sindicatos, Sindireceita, Sinesp, Sindute, Atens, e autor de vários livros. Eu vou colocar para vocês apenas alguns. Terra de Ninguém, editora Unicamp, Lulismo, editora Contraponto, Nas Ruas, a Nova Política, que emergiu em junho de 2013, editora Letramento, Os Desafios do Educador, editora Letramento, Conservadorismo Político em Minas Gerais, editora Livramento. Ele também ganhou a medalha do Grande Mérito Educacional de Minas Gerais e, entre outras atividades, foi consultor da ONU. Rudá, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Silvio, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui junto a vocês que acompanham o Le Monde Diplomatique. Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Rudá, por que tem essa polêmica em torno das escolas cívico-militares? Pelo que eu entendi, essa iniciativa foi a partir de um decreto do Ministério da Educação, não passou por lei nenhuma, né? E botou os militares da ativa dentro das escolas, disciplinando todo mundo, montando uma visão de mundo que é toda cheia de regras, de disciplinas, de valores, de uma moral conservadora. Como é isso? Que iniciativa é essa e por que ela está gerando polêmica hoje? Bom, vamos trabalhar em camadas isso. Primeiro, aquilo que está mais aflorando, né? Que é o seguinte, nós tivemos um decreto do governo Bolsonaro que transfere recursos, ou transferia até então, recursos do MEC para financiar iniciativas de escola cívico-militares em vários estados do Brasil e em alguns municípios, mas principalmente estados. Essa transferência não era pequena, para que você tenha uma ideia, são quase 900 gestores militares aposentados que ganham, ou ganhavam até então, R$9 mil por mês, dá quase o dobro da média salarial de pedagogos e professores na rede pública brasileira, né, de ensino. Então, o que está em questão é que o governo simplesmente anulou esse decreto e, com isso, ele não transfere mais recurso para esse tipo de iniciativa. O que não impede que que redes municipais e redes estaduais possam fazer isso. Bom, primeira questão, me parece que o general Mourão deixou um pouco claro, usando, eu acho que foi um ato falho, nas redes sociais, usando o termo que isso era revanchismo. Bom, revanche em que sentido? A minha interpretação é que foi um ato falho e ele quis falar que é revanche porque tirou a boquinha de militares aposentados que passaram a dirigir escolas públicas. Quase sempre era esse diretor militar aposentado, que além da aposentadoria passava a ganhar R$9 mil por mês, e um diretor pedagógico que era da carreira do ensino público. Essa é a primeira questão, né? A divergência aqui é vocês estão punindo gente que é militar, aposentado, que tem algo a contribuir. Há uma segunda camada, que é um pouco mais complicada, mas que a iniciativa do governo abre essa possibilidade de debate, é que uma coisa é você ter escola militar, ou seja, escolas que estão alinhadas com a carreira militar.
Nesse caso, a concepção de educação que as escolas têm é de instrução, adestramento. Tem até sentido dentro de uma visão militar, porque essa questão da hierarquia, da ação unificada, né? Então, eles não pensam, do ponto de vista educacional, de fato, com uma concepção pedagógica de socialização. Eles pensam no adestramento. Até entendo que, embora seja uma questão também a ser discutida entre nós educadores, que há um certo sentido ter escola militar. Agora, escola cívico-militar, portanto, escolas de rede pública, elas não podem ter gestão militarizada. É inconstitucional, ofende a LDB, que é a Lei Maior da Educação, e ofende o Plano Nacional de Educação, que, aliás, nós vamos renovar por mais 10 anos o ano que vem. Ele completa o primeiro ciclo de 10 anos, agora em 2024. Essa é a questão que esquenta um pouco mais o terreno. Nós temos diversos pareceres e deliberações de comissões de educação permanentes de assembleias legislativas que impediram que governadores pudessem implantar essas escolas, um dos casos aqui em Minas Gerais, porque eles ofendem o conceito de gestão pública democrática das escolas e ofende também o conceito de pluralidade e liberdade no interior das escolas, né? Então, há todo um debate também conceitual e legal de que bastaria entrar com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, para acabar de uma vez com todas as escolas cívico-militares no Brasil. O terceiro e último grande problema dessas camadas que eu estava citando é que grande parte dos governos progressistas estaduais, caso do Piauí, caso da Bahia, caso do Ceará, por exemplo, instalaram, e caso do Maranhão, instalaram essas escolas a partir dos governos progressistas. É o caso do Flávio Dino, o ministro da Justiça, que numa penada deu autorização para criar 40 escolas no Maranhão desse tipo. É o caso da Bahia, com quase 140 escolas estaduais. Então, o tema tem um debate público mais acalorado, mas se a gente vai um pouco mais para o chão, a gente vai ver que esse tema envolveu até as hostes mais progressistas da gestão educacional no Brasil, que também envolve uma série de outros problemas e mostra que a concepção progressista de educação, que um dia teve Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes na liderança, hoje ela está com a asa quebrada, perdeu o rumo. Uda, conta para gente, de fato, o que é uma escola cívico-militar? Em que ela se difere das outras? Porque senão a gente não vai entender essa polêmica, né? As escolas cívico... Está certo que tem uma boquinha que você já identificou. 900 militares aposentados, né, que estão recebendo para dirigir uma escola sem nenhuma aptidão anterior identificada para fazer isso, né? Eles estão lá por uma iniciativa corporativa, né, e que não sei se ajuda ou prejudica. Mas o fato de ter um militar não transforma a escola numa escola cívico-militar. O que é uma escola cívico-militar? Então, ela começa com uma discussão elaborada, principalmente entre alguns parlamentares, e que depois vai invadindo governos estaduais, municipais, de que a violência estava instalada na sociedade do século XXI, incluindo a sociedade brasileira. E, por causa disso, era necessário ter um controle interno de uma concepção, não apenas de uma gestão que cuidasse do tema da violência, mas que também trouxesse para a formação de adolescentes, em especial, mas também vai para a criança, uma disciplina rigorosa, inclusive de controle de vestimenta, da forma de conduta, que eles acreditam que quem defende esse tipo de escola, que é algo que se perdeu no Brasil, entre outras coisas, eles dizem, porque as famílias estão se desintegrando em função do avanço do mercado de trabalho e do mercado feminino. Esse é o debate. Então, nesse caso, você teria, de um lado, o gestor militar, que ele passa a assumir
a gestão administrativa da escola. Ele é um aposentado que passa a assumir esse cargo, receber um soldo, um salário por esse serviço que ele passa a prestar de gestor administrativo geral da escola. Mas acontece que nós avançamos em algumas experiências, retomando aquele conceito de educação moral e cívica, aquelas concepções do regime militar, e eles, pouco a pouco, avançam sobre a questão pedagógica. Nós temos várias experiências muito negativas em que os alunos passam a ter proibido escolas cívicas, hein? Não são escolas militares. Com a gestão do militar, passam a proibir esmalte na unha das jovens, cabelos compridos para homens, proíbem o uso de chiclete ou bala, tem que levantar e falar bom dia, professor, como era no regime militar. E aí há situações exacerbadas, por exemplo, que eu não vou repetir aqui, porque são algumas situações que eu espero que sejam exceções, né, em que alunos são humilhados, né, pela gestão publicamente em relação à vestimenta, ações muito grosseiras, né, que ofendem completamente qualquer discussão que nós temos sobre desenvolvimento humano e educação de um século de acúmulo, né? Passando por Piaget, Vallon, Lev Vygotsky e todos os grandes educadores, psicólogos e neurologistas, quer dizer, demonstrando que é um erro fatal, não é? Para se instalar essas escolas em vários estados, você tem que solicitar à comunidade escolar, que envolve os pais, que eles aceitem a instalação desse modelo, desse regime cívico-militar na escola, né? Nós sabemos que há comunidades que acabam sendo convocadas no afogadilho, né? Mas não são todos os estados que exigem esse tipo de consulta, né? Ou seja, é uma concepção instrucional, né? Muito focado na disciplina dos alunos e na ideia de que você se cria regras muito agressivas, né, e fechadas de conduta da criança e do adolescente, você vai ter adultos mais bem estruturados e autocontrolados. Essa é a crença, né? Como eu sou da área, eu só queria lembrar que a palavra disciplina, até essa é utilizada de maneira equivocada pelos militares. A palavra disciplina vem do latim e quer dizer aprender com a própria experiência. A disciplina não vem de fora, a disciplina vem com uma forma de apreensão, de eu aprender o que é que eu tenho que fazer para viver em sociedade, né? Então, nós temos muitos problemas nessa área e as escolas têm essa confusão que no frigir dos ovos significa que o conceito de instrução militar e de disciplina militar ela acaba se sobrepondo a um conceito pedagógico, seja de qual escola ou corrente pedagógica a escola tem adotado antes dos militares. É isso. Pois é, mas você me fala uma coisa, como é que esses governadores aceitaram uma iniciativa inconstitucional? O problema é o seguinte, nós temos eleição de 2 em 2 anos no Brasil. Esse processo de eleição de 2 em 2 anos obriga o gestor a dar uma resposta ano sim, ano não, para o eleitor. Veja, vou dizer, eu sou governador. Eu tomei posse esse ano. Ano que vem é eleição municipal. O prefeito eleito, ele é a base, ou muitas vezes é cabo eleitoral, para reeleger o governador, mas com certeza deputado federal e estadual. Deputado federal e estadual está o tempo inteiro junto ao governador, seja porque ele está oferecendo emenda parlamentar, seja porque ele é da base do governador ou quer ser da base, né? Então, ele precisa responder. Se ele pegou e fez campanha o ano passado, agora no ano que vem ele vai ter que responder também fazendo uma certa campanha do prefeito da sua base. O que eu estou querendo dizer é que essa pressão eleitoral faz o governador não pensar projetos de longo prazo. Ele pensa projetos eleitorais. E aí, ao invés dele ter um projeto democrático de desenvolvimento do Estado,
ele pensa num projeto populista que atrai o eleitor e acalma o espírito dele. Olha, é muito fácil eu falar, olha, a questão da violência contra as escolas, vocês viram desde abril esse ataque às escolas, então vamos colocar a polícia lá dentro. O problema é que nós que vivemos há décadas, todo o debate da educação, experiências, né, e se você me permite, que somos premiados, né, inclusive internacionalmente, nós ficamos muito preocupados porque todos os dados internacionais dizem que quando você coloca o policiamento dentro da escola, ou com catraca eletrônica, você cria um desafio para os adolescentes que têm esse pendor ou ressentimento, porque sofreram bullying, a disputar com o militar. Então, ao invés de você debelar os atos de agressão e violência, você estimula uma espécie de competição do adolescente com a turma dele, com o grupo dele. Os Estados Unidos são exemplos disso. Eles colocaram em muitas escolas policiamento no seu interior e você está vendo a explosão de violência que não acaba nunca. Então, o problema é que os governadores e secretários estaduais de educação, e aí eu falo do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, eles têm posturas muito populistas, atrasadas, imediatistas, que ofendem todo o debate que nós temos mundial na educação e pesquisas. Vou dar um último exemplo. Silvio, o IBGE vem revelando há pelo menos 2 décadas que o principal fator de comportamento dos alunos nas escolas brasileiras e desempenho escolar é a mãe, é o perfil da mãe. E você esquece a mãe e coloca policial. Entendeu? Como que vai contra a ciência. Isso é uma política negacionista, populista, eleitoreira. E, infelizmente, o Brasil acaba pressionando o governador, o gestor de plantão, para dar uma resposta rápida para o eleitor. Olha, os dados que eu tenho, Rudá, dizem que, no máximo, são 800 escolas cívico-militares que estão por aí, né? De 138 mil, que são as escolas públicas. Por que não se espalhou mais essa formação de escola cívico-militar? O ministro da Educação, Camilo Santana, ele, numa audiência na Câmara de Deputados, se não me engano, recente, ele faz um discurso muito bom, por sinal, e fala, nós temos aqui uma pesquisa, ele levando da Unicamp, que indica que 75% dos brasileiros gosta mais das escolas cívicas do que as escolas militares ou cívico-militares. E os deputados bolsonaristas ficaram muito irritados com essa pesquisa, muito irritados. Falou, faça uma, essa aqui é da Unicamp. Então, o que acontece é que a população brasileira tem dúvidas. Por quê? Porque a escola para o brasileiro significa uma porta de passagem para uma vida adulta mais feliz do que dos pais. E não é verdade que os militares, cuidando dessa porta, fazem com que a porta se alargue, que ela dê mais condições para o futuro. Enquanto, por exemplo, os pais olham para o lado, vê um Instituto Federal, que também é uma escola de ensino médio, e vê que na escola sem militar federal, no Instituto Federal, a porta se alarga. Porque eles, além de estudarem um ensino regular, fazem pesquisa, têm trabalho de extensão. Então, os meninos que trabalham e as meninas nos institutos federais, eles se inserem no mercado porque o projeto pedagógico é de criar lideranças que pensam o desenvolvimento regional onde a escola está instalada. Então, há um vínculo meio rápido entre o estudo e o futuro. As escolas militares só têm futuro se você fizer carreira militar. Então, os pais intuitivamente percebem que o futuro não é tão garantido. Rudá, essa pesquisa que você se refere, 75% dos pais são contra as escolas cívico-militares. Eles argumentam por que eles são contra? Não, porque aí a gente teria que ter pesquisa qualitativa, né? E aí as pesquisas qualitativas elas não geram estatística, né? Pesquisa qualitativa é quando a gente conversa mais em profundidade com um grupo menor ou com uma pessoa, né? E aí qual é a ideia da qualitativa? Não é definir padrão, né? Quantos por cento? É tentar ver quais são os valores que, nesse caso, um pai elege para poder chegar a uma resposta, né?
Então, quase sempre a gente combina uma com a outra. Nós não temos pesquisas de fôlego qualitativas no Brasil que a gente possa ter uma clareza maior disso que você está perguntando. O que eu poderia dizer é que nos levantamentos que a gente tem que encaixar algumas questões que estão afligindo os pais. Em primeiro lugar, eles perderam renda com a pandemia. Principalmente famílias monoparentais, que só um dos pais vive com os filhos. Na maioria dos casos, 90%, são as mães que moram com os filhos nas famílias monoparentais. Elas já estão em torno de 25% a 30% das famílias brasileiras. É o tipo de família que mais cresce. Com a pandemia, grande parte dessas famílias tinham mães que não tinham carteira assinada. Elas perderam renda e ficaram presas em casa com os filhos, mais de 5 horas. Essas são pesquisas que o Instituto Cultiva, que eu presido, realizou em vários municípios do Brasil. Ficam por mais de 5 horas assistindo televisão, Silvio. Então, o que significa? Nós dessocializamos nos 2 anos de pandemia e de reclusão. As pessoas não iam para o vizinho, não iam para a casa de parente, não iam em praça pública, CRAS, UBS, escola, se recolheram. E o que elas faziam, na maioria das famílias monoparentais nessa situação, o que elas faziam nessas 5 horas ou mais que a família ficava em casa? Assistindo TV. Então, você tem uma regressão. Se você conversar com qualquer diretor de escola particular, pública no Brasil, você vai ver que tem uma regressão no comportamento solidário e social, né? Uma quebra de regras e assim por diante. Então, você tem o que nós temos hoje, embora a gente não saiba exatamente responder a tua questão, o que faz 75% ser contra ou ser favorável à escola cívica, vamos dizer assim, né? Regular, é porque a escola, de alguma maneira, esteve com eles. As escolas militares não, mas as escolas regulares estiveram, ou distribuindo cesta básica, ou ligando, ou levando professores, por incrível que pareça, até a casa, para saber se eles estavam bem, criando grupos de WhatsApp, e de alguma maneira criou um vínculo afetivo, né? E as escolas cívico-militares não estão pensando no afeto, eles estão pensando na disciplina. Então, eu vou só encaixar com uma outra pesquisa fantástica que foi feita no Brasil, que é a pesquisa Juventudes e a pandemia do Covid, acho que chama assim, Juventudes e Pandemia. Se qualquer pessoa que está nos assistindo, se colocar em sistema de busca, Juventudes e Pandemia pesquisa, vai cair no site das 2 versões da pesquisa. A última pesquisa foi feita em março do ano passado, que foi patrocinada pelo Conselho Nacional de Juventude, é a maior pesquisa já feita no Brasil com adolescentes e jovens até 29 anos. 68 mil adolescentes e jovens foram pesquisados. 30% dizia, entre outras coisas, a pesquisa é genial, diziam o seguinte: eu não sei se eu vou voltar para a escola, porque na hora que eu mais precisei da escola, ela só queria me dar matéria. Eu estou tentando dizer que a política do cuidado e não da disciplina, ela é fundamental nesse momento. E ela se encaixa nas intenções dos pais e dos alunos. Mas a gente pode dizer que a política do cuidado também é expressa pela escola cívico-militar? Porque, veja, uma das coisas que me chama a atenção é agora esses casos de alunos, de gente que entra nas escolas armadas e acaba atirando e matando gente. Então, houve uma preocupação muito grande da parte das mães. Será que eu mando meu filho para a escola de novo ou não mando? Porque isso está arriscado. E a escola cívico-militar se supõe que tenha mais segurança, né? Porque tem os militares. Como é que a gente trata essa questão? Não, você tem toda a razão. Esse é um dos pontos que gera aquele debate que a gente estava comentando no início, né? O que acontece é que o debate fica tão acalorado, né? Uma das questões é exatamente essa, eu citei numa das respostas agora rapidamente, a história que começa a ficar mais evidente um movimento subterrâneo contra as escolas a partir de abril desse ano, né? Pois bem, o primeiro objeto de análise que a gente tem que ter é esse desespero das famílias. Levam ou não levam? Acontece, Silvio,
que em grande parte da periferia do Brasil, a polícia também causa terror. Nos morros do Rio, nas periferias de Belo Horizonte, não é uma polícia acolhedora. Então, fica uma situação de grande conflito. Claro que os pais de classe média não são abordados de maneira violenta, inclusive na sua casa, por PM. Mas as famílias de trabalhadores, e nós somos o 7º país mais desigual do mundo, segundo a ONU, esses têm medo da polícia. Então, você vê como que é complexo esse tipo de debate. Eu não sei como resolver. Eu vou resumir. Basicamente o seguinte, para a mãe da classe trabalhadora pobre e para o pai, olha, realmente eu levo ou não levo o filho para a escola? Porém, se ela for dirigida por um militar, eu sei como que eles tratam meu filho, me tratam na rua. Agora, a escola que não é militar, ela está dando solução? E aí ele entra num conflito. Não é uma resposta fácil para os pais. Nós temos que explicar para eles qual é o caminho. Ou seja, o caminho é, de fato, nós reconstruirmos uma lógica de reorganização social e de identidade dos adolescentes. O fato é que nós sabemos que esses atos violentos, em primeiro lugar, vêm de ato de incivilidade na escola. Bullying. Grande parte responde, já na juventude, o bullying que ele sofreu na adolescência e pré-adolescência. Nós temos que ter uma política para lidar com o bullying. Nós temos que ter educador social para cuidar do intervalo de aula, que é quando as crianças ficam soltas no pátio. E aí você tem toda a sorte de agressão, incivilidade, desrespeito e também carinho, amizade, amor, né? Então, e a gente não trabalha isso no Brasil. A gente fala que intervalo é para o professor descansar. Nós temos que ter um outro tipo de educador, que é o educador social, nessa hora, não é? Porque ele também está aprendendo. E os outros dados nacionais que nós temos sobre violência contra a escola vêm do submundo, do Deep Web, dos meninos jogando videogames violentos, e aparece um adulto dizendo, eu posso te ajudar a passar de fase. Aí começa a trajetória das ações violentas de adolescentes. É isso. Entendi. Mas ainda não entendi o seguinte, por que a escola cívico-militar é ruim? Né? Porque se ela está oferecendo segurança para os alunos que vão para lá, se os pais estão com medo de levar os alunos, né? O que é criticável nessa decisão de alguns governadores de manter? O Ratinho parece que está mantendo, no Rio de Janeiro parece que vai ser mantido, em São Paulo, né? O governador Tarcísio disse que vai manter. Quer dizer, como é que você vê essas iniciativas de governadores? Eu acho, de novo, que em alguns casos, por exemplo, São Paulo, né, Distrito Federal e Paraná, mais nitidamente, você tem uma postura aqui ideológica. Ou seja, aqui é um embate ideológico para fazer a diferença com o governo Lula, e aí a polarização vai colher frutos nessa leitura, tanto para o Lula como para o bolsonarismo, e com isso eles conseguem diminuir qualquer projeção da terceira via, né? Uma concepção liberal, partidos de centro, né? Se bem que o Lula hoje faz um governo de centro, mas de qualquer maneira um pouco mais à direita, digamos, né? Alguns outros governadores, eles estão respondendo a essa angústia que a gente acabou de comentar dos pais. Então, nós temos tanto o governador do Rio Grande do Sul, que demorou para falar que ele ia manter, mas nós temos também o governo do Ceará, que está dizendo que vai manter, né? Que é a terra do ministro da Educação, né? Mas não é só. Nós temos governos de Pernambuco, vários governos que estão estudando. Grande parte dos estados não tem ainda posição declarada, mas a grande maioria, ela está mais ou menos, vou colocar aqui, entre 9 e 10 estados, não tem uma posição clara, mas a maioria tem uma posição declarada ou está em estudo. Está em estudo.
2 estados disseram que vão eliminar de cara. São 2 estados do Nordeste, inclusive. Então, você vê que há também, não são só bolsonaristas ou governos de direita ou extremados que estão abraçando. Você tem governos que também não sabem como desmontar esse tipo de proposta de escola, porque eles não têm alternativa. E estão às vésperas de uma eleição. Vou te dizer, entre outras coisas, né? Você tem vários governos progressistas no Brasil que abraçaram uma concepção norte-americana de educação, porque vem pelas fundações empresariais. Inclusive, eu vou citar 2 estados, por exemplo, São Paulo, antes do governo atual, e Minas Gerais, no governo anterior do Zema, tinham 2 expoentes da Fundação Lehman como secretários de educação. Inclusive, no caso de Minas Gerais, uma carioca, não era do estado de Minas. E Minas tem uma tradição na educação pública no país, na história da educação. O primeiro ministro da educação foi mineiro, de Dores do Indaiá. Então, assim, é algo que ofende, né? Principalmente a categoria e tal. Mas você vê que tem um avanço do setor empresarial sobre os fundos públicos, não são só os militares, portanto, e os governadores progressistas não sabem como lidar com isso, porque eles perderam um projeto estratégico de educação. Então, o problema não é apenas uma ofensiva da direita, ou bolsonarista, ou dos empresários. É um problema também no campo progressista que perdeu um projeto estratégico. Ele não sabe mais qual que é o objetivo. Mas essas escolas em tempo integral que estão sendo anunciadas pelo governo federal, né, não é uma resposta para isso? Depende, né? Se eu transformar as escolas em tempo integral em escola integrada, que é um dos modelos que governos do PT criou, né? A escola integrada, o que é? Você tem a aula no tempo regulamentar, digamos de manhã, e no contraturno à tarde, você tem um shopping, em que você oferece várias aulas e oficinas, contratando ONGs. Ora, aonde está a unidade pedagógica do contraturno? Não tem. Cada ONG vem com a sua concepção pedagógica. Como que é a escola em tempo integral, de fato, na discussão da Europa? 1, professor em tempo integral. Você não tem professor que dá aula de manhã numa escola, tarde em outra e à noite na faculdade. Isso nós não temos no Brasil. Por quê? Porque o professor em tempo integral, ele, no contraturno, além dele acompanhar algumas atividades que as oficinas podem fazer a partir de educadores sociais da rede, não de fora, você ainda, por cima, tem professores do ensino regular que estão estudando com seus pares de área ou com seus pares de série ou ciclo. Ou seja, eu posso fazer reunião terça-feira com todos os professores de história. Eu posso fazer na quinta com todos os professores da primeira série do ensino fundamental ou quinta ou sexta. Então, é assim que é na Europa. Eu não vejo no Brasil uma discussão séria sobre escola em tempo integral. Eu vejo paliativos, e o que demonstra, de novo, uma dificuldade para você enfrentar um projeto educacional de maneira estratégica. Para que eu quero escola? É para fazer um hotelzinho para os alunos? Ou é para eu aumentar minha capacidade de socialização e educação das nossas crianças, adolescentes e jovens? Eu tenho que responder isso. Nós já tivemos um plano estratégico de educação que você se orgulhe de dizer, olha, isso foi construído para atender as crianças do Brasil? Olha, nós tivemos vários, né? A Bahia adotou, por exemplo, com Anísio Teixeira, as escolas parque, né, que era um exemplo mundial, né? Nós tivemos experiências freirianas em vários lugares. Nós tivemos, no início do século XXI, experiências de escola candanga, escola plural em Minas, em Belo Horizonte. Nós tivemos reformas no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos escola cidadã. Nós tivemos uma pluralidade de experiências de reforma educacional, todas muito avançadas, tendo foco na psicologia, na neurologia e na pedagogia. Ou seja, o que nós tivemos no início do século? Um foco, de novo, no indivíduo e no desenvolvimento humano.
nós temos etapas de desenvolvimento humano. Os professores estavam estudando essas etapas para pensar um modelo adequado. E aí, com essa ansiedade de ganhar a eleição, que eu falei, o que aconteceu? Partidos progressistas foram abandonando, porque gerava polêmica, esse tipo de proposta, e abraçaram os modelos de avaliação externa, que acabam tendo planilha. O nome do aluno, a identidade dele some, e você começa a ter simplesmente estatística. Tal escola está acima ou está abaixo da média do IDEB. Bom, o professor recebe o IDEB e fala, mas o que aconteceu? Esse aluno, para minha escola, está assim. Ninguém responde. Porque a única forma de você responder por que um aluno está tendo dificuldade é se você fizer uma pesquisa com a família dele e com ele. E para isso você precisa ter tempo. O professor não pode ter 50 alunos na sala de aula e 7 turmas. Ele tem que ter tempo para estudar. Nós, no Instituto Cultiva, desenvolvemos um projeto exatamente esse, que é formar técnicos da escola para visitar as famílias, lançar no banco de dados e identificar imediatamente casos de urgência para discutir na Secretaria de Saúde e Assistência e na escola, com foco no aluno, mas também na mãe. O resultado é 6 meses a 1 ano, eu debelo em 90% evasão escolar, 80% casos de agressão e aumenta de 40% e 60% a nota dos alunos considerados com maior dificuldade. A saída está dada, Silvio. E é uma coisa pública. Eu não estou criando novos cargos, eu só estou articulando com foco no aluno e na mãe a partir de um banco de dados. Mas precisa aumentar a equipe, né, para poder fazer essas visitas domiciliares, tal, não? Não. É isso que é o fantástico, né? Eu posso colocar gente, por exemplo, do setor administrativo fazendo a visita. Ele precisa ser da escola. Por quê? Porque quando ele precisa conhecer a comunidade e quando ele volta da visita, é muito importante, antes dele lançar o dado ou depois, conversar com os professores, conversar com a direção da escola, a coordenação pedagógica, falando, olha, aquela criança que teve uma queda brusca de desempenho escolar é porque a mãe está com câncer. Eu estou falando de um caso real, viu? A mãe está com câncer e desestruturou toda a família. É por isso que quando o professor fala o que está acontecendo, ela fica quieta, porque ela está assustadíssima com a possibilidade da morte da mãe. Ora, se não tem uma pessoa que vai até a casa, como é que isso chega na escola? Como é que isso interfere no plano de aula? Vou dar um outro dado, Silvio. 80% dos alunos considerados apáticos na cidade de Contagem, onde a gente implantou pela primeira vez o programa, tem caso de suicídio, tentativa de suicídio ou depressão profunda na família. Basta você colocar um trabalho da saúde mental junto a essas famílias, em 6 meses você muda o perfil do aluno. O impacto é imenso e é baratíssimo. Então, saída nós temos. O problema é que o eleitoralismo que invadiu parte dos partidos progressistas, né, que tem uma característica de inovação, né, não são conservadores, pelo menos é isso que se espera no espectro político, né, eles acabaram abaixando demais as suas expectativas com relação à educação e agora eles se misturam com visões tradicionais da educação. Aí você não sabe mais em quem se aposta a ficha, né? Rudá, você é um especialista na área, você vem estudando há anos a questão do ensino público. O que aquelas ocupações de 2011 das escolas, pelos seus alunos, trouxe nessa agenda de mudanças para a educação, hein? Tem alguma coisa? Trouxe o seguinte, por incrível que pareça, você vai ver que é muito pouco, mas o que ela trouxe, de fato, foi uma clareza de que quem está na educação não enxergava de fato os alunos, principalmente os adolescentes. Ou seja, tem um grande educador, sociólogo espanhol que está aqui no Brasil há muito tempo, que é o Miguel Arroyo, que ele escreveu um livro chamado Imagens Quebradas. O que ele estava querendo dizer é que, infelizmente, nos últimos anos, os alunos olham para um professor idealizado que não existe mais, e os professores olham para um aluno idealizado que não existe mais, né? Aquele aluno quietinho, bucólico, dá maçã para o professor, não existe. E com isso você não estabelece um diálogo. As ocupações daquele período indicaram, por exemplo, eu fui muito convidado para dar palestra para os alunos que tinham ocupado escolas estaduais. Porque, assim, você tem que fazer uma programação o dia inteiro, né?
Então, convidava um monte de gente, artista, sociólogo, e eu fui em muitas escolas. E tinha duas coisas que me impressionaram demais o tempo inteiro. O primeiro é que quem dirigia a ocupação era sempre uma menina, uma mulher, super, ultra respeitada. Eu não vi um lugar que alguém questionasse. Ela ia assim, sempre muito delicada, mas firme. E o pessoal da, vamos dizer assim, eu vou chamar de serviços internos, limpeza, refeições, tal, muito animados, por sinal, sempre tinha algum ou vários homossexuais, ou travestis, ou transexuais, inclusive montados. E Silvio, eu vi a diferença da minha geração para aquela que eu estava vendo jovem ali. Um respeito, nada de brincadeira maldosa, sabe? Era normal, assim, absolutamente normal, não tinha nada. Estava vestindo uma blusinha curta, rosa, com cabelo maquiado, e todo mundo tratando. E eu falei, poxa, o Brasil tem futuro. Eu acho que a gente vai voltar a ser um país realmente da paz. Tal. Claro que do lado de fora ficava o pessoal do MBL batendo bumbo, xingando, falando que ia pegar tal, né? O que eu acho é isso. O principal é que ali a gente viu, primeiro, que a gente não estava vendo os alunos adolescentes como eles eram de fato. E, em segundo lugar, as famílias estavam com os filhos. Tinha mãe que dormia na escola. Porque eles tinham que dar uma declaração que eles eram responsáveis pelos alunos que estavam ocupando. Né? Então, essa ligação da família com os filhos era muito bonito. Né? Muito bonito. Assim, um respeito, ou seja, o país tinha mudado e a gente não tinha muita clareza na educação do grau de mudança. Agora, isso não afetou o ensino. Nós continuamos batendo a cabeça na parede. Nós não criamos novas modalidades de envolvimento dos alunos usando aquela solidariedade, aquela organização com patrimônio público. Eu poderia ter criado sistemas de limpeza e controle com os próprios alunos, não avancei, voltou tudo ao que era antes. É uma pena, como que a educação brasileira é conservadora. Pois é, mas nós estamos falando de uma juventude que toma iniciativas. Não é uma juventude apática, como costuma ser caracterizado. E fora da escola tem muitos grupos, né, de cultura, enfim, quer dizer, grupos nos bairros de moradia dos alunos que mostram uma vitalidade, um interesse pela arte, pelas expressões de teatro, de poesia, de música, né? E as escolas nossas não são permeáveis a isso, né? Fica pior ainda com a escola cívico-militar, não é isso? Lá não pode nada. É isso mesmo. Eu acho que tem um princípio. Eu sou freiriano, né? Ou seja, eu fui da equipe do Paulo Freire por um período e eu sigo as grandes teses do Paulo Freire, os métodos, né, que ele abriu, né? Então, eu diria o seguinte, um dos grandes princípios freirianos é a escuta. A primeira coisa que a gente tem que pensar é por que não ouvir os nossos alunos, em especial do final do ensino fundamental, né, o 2, né, que é aquele que encosta no ensino médio e ensino médio. Por que a gente não os ouve? Entende? Por que a gente não elabora? Você sabe que o Chile chegou a, inclusive, não é à toa que os estudantes do Chile são tão ativos, chegou inclusive a adotar modelos em que os alunos do ensino médio faziam comissões para entrevistar professores que tinham passado já no concurso público e estavam sendo nomeados para dar aula na escola deles. Só que a legislação alterou para que os alunos fizessem uma sabatina para saber se eles tinham identidade. Ou seja, nós temos na América Latina uma série de experiências nesse sentido, mas o Brasil é hiperconservador, mas muito conservador na educação. Nós tivemos experiências, como eu te falei, assim, pontuais, né, que eu falei Bahia, Pernambuco, as reformas que eu citei no início do século XXI, mas elas não geraram uma política de educação. Nós talvez tenhamos, mais uma vez, o cavalo passando selado no ano que vem, com o Plano Nacional de Educação, que a gente vai pensar, portanto, um plano decenal para os próximos 10 anos. Quem sabe, se a gente estiver preparado, a gente consiga
dar um avanço, finalmente, de uma leitura mais holística, né? Mas hoje o país é muito conservador na educação. Dá, vou te dar uma. Nós estamos chegando ao final do nosso período, passa rápido, né? O papo está bom, mas eu vou te dar uma questão assim que eu pessoalmente não tenho resposta, né? Quer dizer, a gente tem governos municipais que cuidam das escolas públicas dos primeiros anos de creche, essas coisas. Depois nós temos os governos de estado que cuidam das escolas de ensino médio, né? E, em geral, você tem governadores que são representantes de famílias oligárquicas, que controlam o território e que querem ver a educação como uma forma de disciplinar o povo para atender a sua ordem, a sua hierarquia, não é? E, nesse sentido, o Darcy Ribeiro mesmo falou sobre o ensino no Rio de Janeiro. Um sistema que coloca 2/3 dos jovens na escola e ensina o lugar deles na sociedade é um sistema que está funcionando, né? Então, eu diria assim, não é que nós temos uma escola meio precária. Ela é, de fato, assim, para ter o resultado que se tem. Você concorda com esse enunciado? Não, Silvio. Essa é a discussão que eu mais sou questionado, ou essa observação, né, na minha vida como profissional na área da educação. Veja só, o que aconteceu na educação brasileira, que até muitas pessoas da minha idade mais velhas falam, na minha época de aluno, o que aconteceu? Nos anos 80 e 90, nós praticamente universalizamos o acesso ao ensino fundamental. E ensino médio, nós estamos patinando desde então, mas no ensino fundamental, que antigamente era a 8ª série, agora é 9º ano, até o 9º ano, a gente praticamente universalizou, ou seja, todas as crianças e adolescentes nessa faixa etária estão na escola. O que aconteceu quando a gente fez isso? A gente trouxe o pobre para dentro da escola. E aí eu volto para aquela pesquisa do IBGE que eu citei aqui antes. O principal fator de desempenho escolar é a mãe, o perfil da mãe. Vou dar um dado complementar do IBGE. Alunos que têm mães que estudaram 4 anos na escola formal, eles têm 3 vezes a mais a média dos colegas da sala de aula cujas mães nunca estudaram. Entendeu o que eu estou falando? Quando você traz essa multidão de pobre para a escola pública, você tem que ter um movimento de apoio às mães, inclusive de alfabetização delas, e das avós, que aumentam violentamente. Eu venho defendendo que a gente adote, igual o programa de saúde da família, um programa de atendimento domiciliar da educação. Uma avó que tem diabetes, que não tem como se locomover, mas que é responsável pelas crianças, né, que vão à escola, ela não tem como fazer educação de jovens e adultos na escola. A escola tem que ir até ela. Isso é um projeto de educação estratégico para o país. O impacto sobre o desempenho dos alunos no ensino público é imediato. Veja, Silvio, não é a apostila ou o equipamento das escolas particulares que fazem com que os alunos tenham melhor desempenho do que a privada. É a mãe que tem ensino universitário, que chega em casa e fala, o que você aprendeu hoje? Dá uma olhada nisso. Que leva para ir no teatro infantil. Essa mãe, mãe, por que é mãe e não pai? Porque mãe, segundo o IBGE, dedica 30% do seu tempo semanal para os filhos. Pai nunca a mais do que 15%. Esse 30% que eu falei das mães é o menor índice. Então, na melhor situação para o pai, na pior para a mãe, ela tem o dobro de tempo dedicado. Silvio, crianças que estudavam em escola particular, inclusive educação infantil, que passam para uma escola pública, o IDEB da escola sobe. Mesmo ao longo dos anos. Por quê? Por causa da mãe. Então, nós temos uma saída aqui, Silvio. É focar na mãe. E criar uma acolhida e um suporte, principalmente para as mães pobres, que não têm carteira assinada, de cor parda ou negra, preta. Nós temos que dar apoio para essa sociedade brasileira que não aparece nas propagandas de Doriana.
E é aí que nós vamos mudar a educação pública. Não é porque os professores são piores. Eu fui consultor e a minha equipe de redes particulares e públicas. Eles não são piores. É que eles estão tratando com uma relação social e de penúria social que é, assim, à luz do dia você vê. Né? Nós tivemos encontros com mães em Teresina, nos bairros periféricos de Teresina, e mães falando toda a viacrucis que cada uma delas teve para conseguir apoio para resolver a depressão profunda delas, que é a doença do século XXI. Acabam que tendo a igreja ajudou a pagar durante 2 meses um psicólogo. Isso que é o Brasil que não aparece. Entende? E é isso que é o Brasil que as escolas públicas tratam. As escolas particulares não tratam disso. É lógico que tem mais dificuldade. Né? Rudá, para terminar mesmo, né? Nós estamos agora no momento em que você falou, está passando um cavalinho selado, tem a lei de diretrizes e bases que vai ser aprovada o ano que vem para mais 10 anos, né? O que você acha que é essencial disputar desde já para ter uma boa legislação nessa área? Vamos pensar rapidamente. Em primeiro lugar, um currículo humanista universal que gere direito. As mães e os pais no Brasil precisam saber, meu filho vai ter uma escola assim. Eu preciso gerar direito. E que seja para a sociedade civil, não seja para a guerra, não seja para a violência e não seja para o individualismo. A primeira coisa é essa. Eu não tenho que colocar faixa na frente da escola, parabéns, Paulinho, primeiro lugar na universidade tal. E o Zezinho? E a Mariazinha? E aquele que não passou? Eu tenho que acabar com isso no Brasil. Segundo lugar, eu preciso ouvir, eu preciso ter sistemas de escuta. Eu preciso qualificar os profissionais e a escola. Esse é o terceiro e último. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter um sistema integrado de apoio às famílias e que eu consiga criar, ao mínimo, um cartão do estudante. Um cartão do estudante que cruze as condições de saúde dele e da família, assistência social e desempenho escolar e comportamento. Se eu fizer isso, eu tenho um diagnóstico que o professor, ao entrar na sala de aula, sabe porque aquele menino está acanhado ou está violento. Ele apanha, ele sofre abuso, ele passa fome, ele tem algum desalento na vida dele. Aí é hora do sistema público se articular ao redor. Se eu fizer essas 3 coisas, eu consigo fazer uma revolução na educação brasileira. Você vê que não é nada radical. É profissionalismo que eu quero. Eu quero que a gente pare de ficar opinando como esse mundaréu de secretário estadual de educação não concede, só opina. Eles não conseguem ter uma estratégia profissional científica na mão. É um tal de 5 fingers. Agora vamos adotar a avaliação não sei da onde, né? E a gente tem dos maiores educadores do país, pesquisas estatais muito bem feitas de universidade brasileira, e a gente joga tudo no lixo. Parece que a educação é igual uma casa, um magazine que eu vou lá, eu quero essa televisão e quero aquela geladeira. Não é assim que se discute, não é assim que se discute na saúde. Por que a educação virou isso? Né? Então, se a gente focar nessas 3 questões, a gente já dá o salto. Claro que tem muito mais, mas essas 3 são fundamentais. O que eu estou falando é profissionalismo e humildade. Eu não tenho a solução, eu tenho que ouvir e estudar. Muito bom. Bom, eu quero agradecer muito ao Rudá Hit pelo papo esclarecedor e enigmático, né? Nós precisamos ainda aprofundar mais essa questão para compreender melhor. E também agradecer a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.